Oi pessoal, eu sou o Teacher André e sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de inglês sem complicações. Um oferecimento de English 24 horas online classes. E vamos hoje dar uma olhadinha aqui, dar uma estudada no Simple Past. Nós vamos ver o que é o Simple Past, para que serve, em qual contexto nós usamos e como usá-lo. Pessoal, vamos lembrar que nós temos dois grupos de verbos no inglês, né? Nós temos os verbos regulares, que são a maioria, e nós temos um grupo de verbos irregulares. O nome já diz, verbos regulares a gente não muda a ortografia, a gente mantém ele e só acrescenta o famoso ED no final, né? Às vezes é ED, às vezes é IED, mas depois a gente entra nessa questão ortográfica. E nós temos um grupo um pouco menor, que são os grupos dos verbos irregulares. Neste caso, a maioria deles, pelo menos, a gente muda a ortografia, tá? Um exemplo é o verbo go, que é o verbo ir. No passado, ele fica went, né? Vocês notam que muda completamente a ortografia, inclusive a pronúncia, né? Tá? Simple Past nós encontramos em três formas, afirmativa, negativa e interrogativa, e a gente vai colocar uma data específica, pelo menos para o inglês escrito e para o inglês mais formal, tá? I watched TV yesterday. Eu assisti televisão ontem. He read a book last week. Ele leu um livro na semana passada. She went to Berlin last month. Ela foi para Berlim no mês passado. We saw the sunset last Sunday. Nós vimos o pôr do sol no último domingo. They traveled to London last year. Eles viajaram para Londres no último ano. Notem os verbos em negrito. Nós temos watched and traveled, verbos regulares. E nós temos read, went and saw, que são os verbos irregulares. E vamos para a forma negativa, gente. Dá uma olhada aqui na primeira coluna, a fórmula. Nós usamos o didn't e mais o verbo no infinitivo. Teacher, que palavra esquisita. O que é infinitivo? É o presente. E o que isso significa, gente? Agora a gente não precisa mais se dar ao trabalho de conjugar o verbo. Não precisa mais procurar nenhum verbo lá na lista de verbos irregulares. Nós simplesmente colocamos o didn't e mais o verbo no presente, tá? Olha só o exemplo. I didn't watch TV yesterday. Eu não assisti televisão ontem. He didn't read the book last week. Ele não leu o livro na semana passada. She didn't go to Berlin last month. Ela não foi a Berlim no mês passado. We didn't see the sunset last Sunday. Nós não vimos o pôr do sol no último domingo. They didn't travel to London last year. Eles não viajaram para Londres no ano passado. Note novamente os verbos em negrito. Agora eles não estão mais no passado, eles estão na forma do presente, tá? Mas isso não significa que na tradução a gente tenha que colocar no presente, né? Senão não vai fazer sentido. Então, eu não assisti, ele não leu. Então, lembre que na tradução a gente vai precisar, sim, colocar esses verbos no passado, ok? Finalizando agora com a forma interrogativa. Olha só aqui, novamente, primeira coluna aqui, a fórmula dele, né? Então, nós usamos o did antes do sujeito e depois nós também vamos manter colocando o verbo no presente, ou seja, no infinitivo, tá? Então, só lembrando, tanto na forma negativa quanto na forma interrogativa, a gente não precisa conjugar o verbo, a gente não precisa colocá-los no passado. Vamos ver os exemplos, ó. Did you watch TV yesterday? Você assistiu televisão ontem? Did he read a book last week? Ele leu livros a semana passada? Did she go to Berlin last month? Ela foi a Berlim no mês passado? Did we see the sunset last Sunday? Nós vimos o pôr do sol no último domingo? Did they travel to London last year? Eles viajaram a Londres no ano passado? Novamente, aqui, olha os verbos em negrito, né? Novamente, nós não precisamos conjugá-los no passado, nós não precisamos colocá-los no passado, tá? Pessoal, revisão geral. Forma afirmativa, é só na forma afirmativa que a gente vai precisar colocá-los no passado. Forma negativa e forma interrogativa não precisa, a gente vai mantê-los no presente. Mas lembrando novamente que na tradução, aí sim a gente vai colocá-los no passado, ok? Existem outras maneiras, outras regras, mas como eu falei no começo do vídeo, o propósito da aula de hoje é passar para vocês o Simple Past da maneira mais simples e mais concisa possível, para que vocês já comecem a trabalhar com ele e nas frases e colocá-lo na comunicação do dia a dia de vocês, ok? E se você tiver interesse em fazer aulas particulares ao vivo e online com o Teacher André, tem o link de contato abaixo para que você agende uma aula demonstrativa gratuita. Nessa aula demonstrativa, nós verificamos o seu nível de inglês, o seu histórico e perfil de aprendizagem e montamos um curso personalizado para você, levando em conta os seus objetivos e as suas necessidades.